Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso programa de aulas semanais, Seja um Verdadeiro Gestor. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ricardo Inocêncio, professor há mais de 26 anos, especialista em gestão escolar e um dos autores do livro Além da Lousa. O tema de hoje é como lidar com o medo de não ser aceito. Vamos lá. Esse é um tema bastante recorrente entre os gestores, tá? Quando eu atendo no individual, principalmente, é uma das principais queixas, principalmente de quem está começando, ou, né, agora nós estamos em processo aí de seleção para gestores em vários lugares do país, em estados, municípios, e essa é uma preocupação, né? É um sentimento recorrente entre os gestores que estão passando por esse processo. Então, imaginam lá o seu futuro, começando ano que vem, na gestão escolar, e sentem esse medo de não ser aceitos pela comunidade. É claro que isso pode persistir também ao longo da gestão, né? Não é algo que vai estar presente somente no início da gestão, mas pode persistir. Então, como lidar com esse medo de não ser aceito? Este é o nosso tema de hoje. Esse medo de não ser aceito, de não ser aceita como gestor, como gestora pela comunidade escolar. Então, o que você vai aprender esta noite comigo? Primeiro, você vai aprender o medo de não ser aceito e suas causas, vai compreender como esse medo funciona, né? E as causas dele. E três estratégias eficazes para lidar com esse medo da rejeição, ok? Então, hoje eu vou, né, assim que eu explicar, então, sobre um pouco sobre o medo e sobre suas causas, vou ser breve nessa parte, eu vou passar, então, três estratégias que você pode aplicar a partir de amanhã mesmo, né, ou que hoje mesmo, na sua mentalidade, na mudança de mentalidade, para que você possa superar esse medo da rejeição, ok? Então, esse medo da rejeição, esse medo de não ser aceito, de não ser aceita como gestor ou como gestora, ele até certo ponto é benéfico, pois ele evita que você seja medíocre ou incompetente. Ou seja, né, todo medo ele tem uma razão de ser. O medo ele nos previne de fazer coisas muito arriscadas ou que pode nos prejudicar. Então, até um certo ponto, esse medo ele é benéfico. Então, imagine, por exemplo, assim, um gestor que foi eleito agora, né, uma gestora, ou que sabe que vai assumir ano que vem, ou que está há pouco tempo na gestão, e aí não tem nenhuma preocupação com a aceitação da comunidade e tal. Então, talvez essa pessoa possa não levar tão a sério e não ser tão comprometido com o trabalho. Então, até certo ponto, esse medo vai fazer com que você se preocupe em fazer um bom trabalho, em corresponder, porque você passou por um processo seletivo, foi eleito pela comunidade, fez prova, foi indicado, não importa, né? Mas algumas pessoas acreditaram em você e no seu trabalho. Então, se as pessoas acreditaram, você vai querer corresponder a isso. E aí, esse medo de não dar certo é um medo saudável que vai fazer você levar o trabalho a sério. Isso até certo ponto, é claro, né? Então, vamos ver quando isso ultrapassa esse ponto do saudável. É quando, lembrando também, né, que esse medo é uma programação mental ancestral e está relacionada ao pertencimento e à sobrevivência. Então, lembra que eu falei que é um medo natural, né? E ele está muito relacionado a esse medo de não pertencer a um grupo, de não ser acolhido, de não fazer parte. Então, imagine, né? O gestor era, até certo tempo atrás, ou até o momento, né? Um professor lá na sala de aula, né? Ia lá na sala dos professores, os outros profissionais da educação ali eram seus colegas. E a gestão ficava vamos imaginar num outro nível, né? E aí, junto com seus pares, ele compartilhava dores,
compartilhava conquistas, compartilhava sentimentos, compartilhava histórias, trabalhos, atividades, etc., né? E ele se sentia pertencente. E aí, quando ele passa para a gestão, ele sente que não está mais naquele grupo. E aí também ele né, olha para todos os segmentos da comunidade e ele não se sente mais pertencente a nenhum deles. É, e aí ele tem o receio né, que ninguém o aceite nessa posição onde ele está e ele se sinta perdido. Então, lembrando que esse medo de se sentir perdido, de não fazer parte, de não estar, de não se sentir acolhido, é um medo primitivo lá dos nossos ancestrais que viviam em bando e que, por viver em bando, ficar separado do bando era um risco muito sério, né? Então, representava realmente a morte, representava não ter a quem recorrer, estar desamparado, estar desprotegido, e isso está registrado no na nossa memória ancestral, né? Na nossa memória mais primitiva. E esse medo, então, ele vem à tona. Todas as pessoas, em certo nível, têm esse medo de não fazer parte, de não pertencer, né? Vocês podem observar desde as crianças pequenas, já na escola e tal, na adolescência, então, isso se agrava ainda mais, né? Esse medo de não poder fazer parte de um grupo, de não se identificar, de não estar, não ser acolhido, de não fazer parte mesmo, de não pertencer, né? Então, é um medo natural, mas que em níveis elevados ele destrói o seu posicionamento como gestor. Então, que níveis elevados são esses? Quando você, por causa desse medo, você começa a ter problemas. Por exemplo, a ter um comportamento que o prejudica, ou fazer coisas que não deveria fazer, ou então não ter ação, ficar imóvel ou travado, preso nesse seu medo e não tomar as atitudes que precisa tomar. Então, ou de duas uma, né? Ou você faz atitudes erradas, ou você não age. E aí, das duas formas, a gestão vai por água abaixo. Quer dizer, você está perdido como gestor se agir dessa forma. Tá? Então, isso é uma questão de mentalidade, cujas causas são de origem mental e emocional. Então, o medo, né, primeiro de tudo, né, para superar ou para lidar com esse medo de não ser aceito, esse medo da rejeição, é preciso um trabalho de mentalidade, é preciso mudar a mentalidade, já que esse medo tem causas de origem mental e emocional. Ou simplesmente é uma programação que você traz, essa programação ancestral, ou esse medo ainda ele foi reprogramado algumas vezes por experiências emocionais que você viveu lá atrás, né? Por traumas ou por experiências negativas, ou pela sua história de vida, né? Desde a gestação, nascimento, perdão, infância, etc. Ok? E a mente subconsciente, ela não sabe quando um medo ele é real ou imaginário. Então, às vezes, esse medo ele toma proporções mais graves, mais absurdas, né? Que a ponto de atrapalhar muito o seu trabalho, porque quando você sente um medo de não fazer parte e começa a imaginar coisas, como seria, imaginar a reação das pessoas, imaginar as coisas dando errado para você, imaginar as pessoas reprovando as suas ações, a sua gestão, né? Quando você começa a pensar dessa forma, a sua mente subconsciente, ela vai ativando todas as reações no seu corpo. E ela não sabe se aquilo que você está pensando ali é imaginário ou se é real. Então, para a mente subconsciente, o medo é o medo, né? E aí, conforme você vai tendo esses pensamentos, tendo essas memórias de medo, ou tendo essa imaginação, ansiedade, né, o pensamento futuro de que as coisas vão dar errado, de que você vai ser reprovado pelas pessoas, que você não vai dar conta, que não vai ser aceito e tal. Quando isso acontece, ah, o seu subconsciente, como ele não sabe diferenciar o real e o imaginário, ele libera todos
neurotransmissores que provocam, né, as sensações relacionadas ao medo, que para cada pessoa é um pouco diferente, né, mas que levam você a agir de uma forma que não é segura ou natural, ok? Então, as possíveis causas desse medo da rejeição, desse medo de não ser aceito. A primeira dela, né, quer dizer, quando eu trago aqui as possíveis causas, não quer dizer que são só essas, ou não quer dizer que você vai ter uma dessas, ou talvez sejam todas, talvez seja apenas uma, né, uma combinação delas, mas são as mais prováveis, são aquelas que eu identifico, né, que eu identifiquei já nesses 4 anos trabalhando com gestores e também pensando na minha experiência na escola, na minha experiência como gestor, com colegas gestores que já trabalharam comigo. Então, a primeira das causas é: você assumiu uma postura de salvador e agora precisa arcar com o peso dessa responsabilidade, de dar conta de tudo. Então, você assume diante da comunidade aquela postura: "Ah, agora comigo na gestão, tudo vai melhorar, tudo vai ser resolvido, eu vou salvar essa escola." E às vezes até com uma certa crítica ou julgamento das gestões anteriores. E aí você coloca esse peso dessa responsabilidade todo em cima de você. E aí o medo de errar, de fracassar, de não dar certo e ser rejeitado ou reprovado pelas pessoas acaba ficando muito maior, porque você se coloca como o único, como a única responsável por dar conta, né? De fazer a escola dar certo, de fazer a escola funcionar. Então, cuidado com essa postura de salvador e de salvador. Uma outra possibilidade é que a sua criança interior ela quer ser reconhecida. Talvez você tenha tido pais, cuidadores ou professores muito rígidos ou distantes emocionalmente. Então, sempre que uma pessoa adulta, né, ela demonstra essa insegurança, esse medo, da rejeição dos outros, esse medo de não ser aceito, tem ali dentro uma criança ainda querendo reconhecimento, querendo amor, querendo aceitação, né? E aí você corre o risco de se comportar como de uma forma infantil na gestão. O tempo inteiro fazendo as coisas para que os outros reconheçam, para que os outros aplaudam, para que os outros aprovem, né? Como se você esperasse pela aprovação do pai e da mãe, entende? Ou da professora, né? Como a criança faz. Então, a criança ela quer se comportar bem ou fazer certo para ter essa aprovação, esse reconhecimento. Então, se você ainda está, né, na vida adulta agora, na gestão, ou para assumir a gestão, e ainda fica esperando que os outros vão aplaudir, elogiar, reconhecer, que assim você vai ser amado, reconhecido, validado, então fica difícil, né, ter a postura de adulto necessária para a gestão, ok? Quem já está aí na aula e quiser interagir, fazer perguntas, tá? Eu fico à disposição e me mantenho informado se vocês estão entendendo, compreendendo o que está acontecendo, né? Estou vendo aqui a Alexandra, a Patrícia, sejam bem-vindas, né? Se mais alguém aí chegar também, compartilhem também para os colegas que não estão aqui, né? Se vocês têm colegas que não estão aqui na aula e esse conteúdo poderia ser interessante, vai lá e compartilha o link, né? Para que possa estar aqui também e participar com a gente, ok? Próxima causa, ou possível causa desse medo. O seu ego pode estar falando mais alto que o seu propósito, e você passa a agir para ser aceito e não para servir a comunidade escolar. Então, olha só, a função do gestor escolar, a função de qualquer profissional da educação é servir a comunidade, né? É servir as famílias dos alunos, é atender os alunos, né? Atender essa comunidade. Então, quando você está muito focado no seu próprio desempenho, nos seus próprios resultados, você está com um foco no lugar errado, na verdade. Porque o foco do gestor, ele precisa ser na comunidade, em servir, e não em ser servido, né?
Quando o gestor assume uma postura de esperar esse reconhecimento, essa aprovação, talvez o ego dele esteja querendo ser acariciado, bajulado, né? Talvez ele precise ainda disso como uma forma de se autoafirmar. Mas, na verdade, isso seria vamos dizer assim, um desvio de foco. Porque o foco verdadeiro, o mais importante do gestor, é em atender bem a sua comunidade e de fazer com que aquele projeto político-pedagógico, que aquele plano de gestão que ele apresentou, né, fazer com que isso vá para a prática e dê resultados beneficiando a comunidade. Então, ele não está na gestão para benefício próprio, mas para servir o outro. Tá? Então, né, uma das causas é essa questão do ego. Uma outra causa é a falta de auto-amor e de autoaceitação. E que está ligada às outras anteriores, acho que eu não preciso nem voltar a falar. É alguém que não se ama o suficiente, que não se aceita o suficiente, vai ter medo de que os outros não vão amar e aceitar. Percebe? Porque nem sequer, nem ele sequer se valoriza, ou se respeita, ou se aceita, na medida do que. É como se assim, a pessoa foi para a gestão, mas ainda não acredita que ela é merecedora de estar na gestão, que ela é capaz, competente, que ela tem o perfil certo, né? E aí essa insegurança, ele passa esse gestor, essa gestora passa essa insegurança para as pessoas e elas percebem que você não está firme, que você não está bem, né? E aí ah, você acaba esperando que os outros o aceitem, que os outros o reconheçam, mas eles não vão fazer isso. Porque nem você se aceita ou se reconhece como gestor. Percebe? Então, vamos agora às 3 estratégias eficazes para lidar com o medo da rejeição. É claro que dentre as causas podem haver outras, mas eu imagino que cada um que está aqui assistindo, se identificou esse medo, deve ter se encaixado em pelo menos uma dessas causas. Então, vamos às 3 estratégias. Então, eu vou passar agora, né, 3 possíveis maneiras de você lidar com isso, ok? Lembrando que né, deixando claro aqui que o medo, ele não precisa ser eliminado e ele não é de todo mal, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com esse medo. Eu aprender a controlar o medo e não o medo me controlar ou controlar as minhas atitudes. Percebe? Então vamos lá. Quais são essas formas de lidar com o medo? A primeira delas, assuma uma postura adulta, focando no sucesso dos aprendizes como centro. Então, lembra que eu falei antes da postura de criança, né? Então, saia da postura da criança e assuma uma postura de adulta, de adulto, né? Em vez de o foco estar em você, coloca o foco nos aprendizes, ou seja, nas crianças, nos adolescentes, nos estudantes. E abra mão de querer ser aceito e amado, pois essa é a postura da criança. Em vez disso, ame-se e aceite-se. Ok? Acho que eu já falei bastante antes, quando falei das causas, né? Espero que essa estratégia esteja clara para você. Segunda estratégia, reconcilie-se com as forças materna e paterna para conseguir executar o plano de gestão. Aqui eu vou ter que explicar um pouquinho mais por quê, porque essa é uma questão sistêmica, tá? Então, eu, né, estudo a educação sistêmica, a pedagogia sistêmica, que surgiu das constelações sistêmicas ou constelações familiares criadas pelo Bert Hellinger, e a partir daí
nós temos todo um olhar, uma visão para a escola e para a educação que nos ajuda a compreender as dinâmicas que acontecem na escola. E também um olhar diferente para o ser humano e para aqueles resultados que ele manifesta. Então, um gestor que, é, que pretende, né, estar seguro na gestão, que pretende lidar bem com esse medo de não ser aceito, de não ser aceita, esse medo da rejeição, ele precisa, em primeiro lugar, se reconectar com a força do masculino e do feminino, a força materna e paterna. Como que ele faz isso, né? Vocês perceberam que eu falei antes que da expectativa, às vezes, de ser reconhecido pelo pai e pela mãe? Então, quando nós vamos para um cargo desse como a gestão, sem estarmos bem com o nosso passado e com os nossos pais, com a nossa origem, nós temos dificuldade para ter a força e a segurança necessária para fazer esse trabalho e para sustentar o trabalho. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Dentro desse conhecimento sistêmico, a criação é o lado feminino, é o lado da mãe. Então, quando você está bem com a força da mãe, com a força materna, você está apto para criar, para gestar, ou seja, você vai ter ideias novas, você vai criar projetos, você vai desenvolver um plano maravilhoso, né? Então, esse planejar, esse fazer, esperar as coisas darem certo, preparando as ideias e tal, né? Tudo isso, a imaginação, a criatividade, tudo isso tem mais a ver com essa conexão com a mãe. Então, se você não está bem com a sua mãe ou com a sua origem, né, feminina, com as suas ancestrais femininas também, com as avós e etc., você tem dificuldade para ter essa força do feminino, essa força materna dentro de você, essa força da criação, né? E, por outro lado, para que você coloque os planos em ação e tenha atitude e aguente o tranco e corra riscos, né? E mantenha persistência e não desista quando vier as dificuldades e tenha resiliência para quando algo der errado, ressignificar, fazer de novo, etc., né? Ou desistir de ideias para começar outras melhores ainda, ou não desistir porque algo não deu certo da primeira vez, né? Tudo isso, essa execução disciplinada e também essa questão assim, né? Cumprir regras, combinados, ter horário, foco, disciplina, organização, tem muito a ver com a força paterna, né? Que é uma força de ir para frente, para a evolução, de fazer as coisas acontecerem, né? De sair, de correr riscos. Então, se você também tem dificuldade de lidar com esse lado masculino em você, vocês podem perceber assim que toda mulher que está num cargo de gestão, ela tem um lado masculino forte, um lado da força masculina forte. Não quer dizer que ela é masculinizada, quer dizer que ela tem essa questão da força, da persistência, da disciplina, da garra, né? É muito forte. E, e também, né, um homem que vai para o cargo de gestão e não tem aquele lado do materno, da criatividade, de elaborar projetos, de esperar, dar o tempo para as coisas acontecerem, da proteção, do acolhimento também, ele também não acaba não tendo sucesso. Então, se reconectar com o pai e a mãe, com essa força do materno né, essa força materna e paterna, também é fundamental para superar esse medo, para ter a força necessária para estar na gestão, ok? Então, quem tem problemas mal resolvidos com o pai e a mãe, muitas vezes vai ter dificuldade de se posicionar lá na gestão, tá? Porque vai ter ainda, né, aquela expectativa da aceitação de alguém, porque ainda não se sente aceito pelo próprio pai e pela própria mãe.
Não sei se isso fica claro para vocês, talvez seja algo novo, diferente que eu esteja falando aqui, né? Mas se não ficou claro, podem comentar aí no bate-papo, né? Pode interagir comigo que eu explico melhor. Se tiver alguma dúvida também, fique à vontade. E a última estratégia: saia do lugar de salvador ou de vítima e coloque-se como líder, ajudando cada um a encontrar o seu próprio lugar. Então, aqui tem dois lugares perigosos: o lugar do salvador e o lugar da vítima, né? O do lugar do Salvador, eu já falei antes, que esse lugar do Salvador, ele traz um peso enorme para você e você acaba, assim como você acredita que tem que levar a escola nas costas, a comunidade acaba acreditando no mesmo e aí vão empurrando toda a responsabilidade para você, né? Já quando você se coloca na posição de vítima, você faz o contrário, você fica imóvel, ou você fica ali sem ação e sem se responsabilizar por nada, porque é, tudo que acontece você acha que aconteceu contra você, né? Ah, é porque não gostam de você, é porque fizeram isso contra você, ah, porque não querem que a sua gestão dê certo, ah, porque não o veem como liderança. E aí você começa a achar culpados, ah, porque a Secretaria de Educação, né, a Gerência de Educação, ou sei lá, a Secretaria de Estado não faz isso, não fez aquilo, por causa dessa política, por causa dos pais, por causa, né, e vai colocando desculpas para as coisas não acontecerem, para a sua gestão não funcionar. Então, quem fica colocando desculpas e achando culpados está na posição de vítima. E a vítima não realiza nada, né? No máximo, ela cria problemas, né? Mas ela não resolve problemas. Porque para resolver problemas, você tem que sair dessa posição de vítima, ok? E tomar atitude, né? De autorresponsabilidade. Mas tem um caminho do meio aqui, né? Que é o caminho em que você não é nem o salvador e nem a vítima, não é nem o super-herói e nem o pobre coitado lá da escola, mas que você é o líder. O líder é quem? É aquele que guia a comunidade e para que todos, fazendo a sua parte, vão na mesma direção que você está indo, que é a direção para onde o projeto da escola indica, né? E como você faz isso? Você faz isso ajudando cada um a encontrar o seu lugar, ajudando as crianças, os estudantes, né, os adolescentes serem o que eles são, alunos, estudantes, adolescentes, ajudando os professores a fazerem o trabalho de professor o mais bem feito possível, ajudando a sua equipe a fazer o trabalho deles bem feito. Então, organizando, orientando, mostrando caminhos, motivando, cobrando também. Quer dizer, você, como um maestro ali tocando uma orquestra, vai fazendo com que cada um fazendo o seu papel, as coisas, a música seja tocada em harmonia, né? Então, imagine que você. Essa da orquestra é uma boa analogia, né? Então, imagine um maestro, né? Tentando tocar uma música quando as pessoas estão nos instrumentos errados ou não sabem o seu lugar, o momento de entrar na música, se perdem no seu ritmo, né? Então, o gestor é aquele que olha para cada um, para cada segmento, para cada membro da comunidade escolar e ajuda a pessoa a encontrar dentro dessa dinâmica toda, desse movimento todo, dentro do projeto da escola, dentro da comunidade escolar, qual é o papel dela. E com cada um assumindo a sua responsabilidade, o seu papel, as coisas tendem a fluir bem mais fáceis. E aí você não precisa ser a vítima, porque todos estão se autorresponsabilizando pelas coisas, então você não é o único responsável e não é o único sofredor. Por outro lado, você também, né, não precisa carregar todo o peso sozinho. Você distribui o peso para todas as pessoas. E com o peso distribuído para todos, fica mais leve, não fica tão pesado para ninguém. Você está fazendo sentido?
Espero que sim. E por último, quer dizer, eu já estou na última, né? É, explicando melhor então ainda essa terceira estratégia. A escola é uma comunidade de aprendizes, onde todos devem pesquisar, estudar e analisar os resultados. Então, encare cada pessoa, cada membro da comunidade escolar como um aprendiz. Os pais, as famílias são aprendizes, os professores são aprendizes, os estudantes são aprendizes, a equipe de gestão é aprendiz. Ou seja, ninguém nasce sabendo o seu papel, e ninguém nasce sabendo como fazer uma educação melhor, como ter os resultados melhores, como dar certo. Isso vai se construindo ao longo do caminhar. Então, às vezes, os pais precisam de ajuda, né? E eles precisam de ajuda de estudo, de alguma orientação, de alguma palestra, de algum treinamento, para que eles entendam melhor o seu papel. Os alunos também, os estudantes, precisam de ajuda para entender qual é o seu papel. Eles precisam aprender a desenvolver autonomia, se autoavaliar, se autorresponsabilizar. Da mesma forma, toda a equipe de professores, de colaboradores. Então, né, esse processo de pesquisar, estudar, refletir, autoavaliar, tem que envolver toda a comunidade. Isso não é só do gestor, ou isso não é só de um ou só de outro, é de todos, né? Porque eu gosto muito e faz muito sentido para mim, e eu olho hoje para a escola dessa forma, como uma comunidade de aprendizagem, né? Ou como uma comunidade educativa. Então, todos estão aprendendo no percurso. Todos estão aprendendo ao longo do percurso. Ninguém nasceu sabendo ser pai, ninguém nasceu sabendo ser professor, né? E mesmo que você, eu sou professor há 20 anos, mas você pega uma turma nova, vai ver novos desafios, novas realidades, e você continua tendo que refletir, pesquisar, aprender. Aí vem, né? Por exemplo, aqui a nossa cidade, aqui a nossa região passou por enchentes agora. Então, algumas escolas tiveram que suspender as aulas presenciais e passar de novo a fazer aulas online, algo que era impensável antes da pandemia, né? Então, coisas que, realidades novas vão surgindo e a gente precisa reaprender a fazer o nosso trabalho, a lidar com essas realidades, né? Então, essas seriam as três principais estratégias que eu trago aqui hoje, e todas essas estratégias eu ensino com muito mais detalhe na minha mentoria. Então, você vai me dizer, né? Mas é muito difícil para mim aplicar sozinho essas três estratégias. Porque é claro que todas elas dependem de uma mudança de mentalidade. Dependendo do nível de medo, de programação de medo que você tem, talvez você precise mudar muito a sua mentalidade para conseguir lidar com esse medo, né? Então, eu vejo que sozinho, às vezes, isso é muito desafiador. Então, pelos gestores que eu tenho acompanhado, por aquilo que eles trazem para mim, eu vejo que essa mentalidade, se ela não, se essa mudança de mentalidade não acontecer, os resultados eles demoram a chegar. E aí, às vezes, passa um tempo da gestão, um tempo em que é um tempo de sofrimento, de frustração, de gasto de energia exagerado sem resultado, né? Então, essa mentalidade, ela só pode ser mudada de que forma? De três maneiras: pela compreensão, pela imaginação e pela repetição. Como que funciona isso? Pela compreensão, quer dizer, uma aula como essa, você vai compreendendo algumas coisas e a sua mentalidade vai mudando. Mas, às vezes, o processo de compreender determinadas coisas leva um certo tempo, né? E é por isso que precisa também a repetição de determinadas ideias, de determinados conceitos, de uma nova forma de olhar para o trabalho, para a dinâmica sistêmica da escola, né? É, então, além da compreensão, às vezes você precisa de repetição. E a repetição também de determinadas posturas, até que você se acostuma com ela.
Por exemplo, né, essa postura do salvador ou da vítima não é de um. Por exemplo, hoje você ouviu isso, amanhã você vai chegar na escola, não é mais nem o salvador, né, a salvadora ou a vítima. Isso é uma coisa que você vai ter que ir treinando, né, refletindo, olhando para suas atitudes, e todo dia é um degrau nessa mudança. E por último, né, a repetição e a imaginação. A imaginação em que sentido? A imaginação no sentido de que você precisa, né, para mudar a realidade, ver, compreender e ver cenários de uma realidade diferente. Como a escola poderia ser, como poderia ser a sua gestão, como poderia ser a relação entre você, a comunidade e tal, se fosse diferente. Aí você vai criando na imaginação vai visualizando essas novas possibilidades de futuro, né, para que você consiga fazer a mudança que precisa, que é necessária, né? Ok? Então, né, se sozinho é difícil fazer toda essa mudança de mentalidade, eu digo para vocês que, né, eu estou aqui aberto, eu tenho desenvolvi há 4 anos atrás esse método Evolucionar, e dentro dele, né, tem o Evolucionar Gestor, que é uma mentoria, um acompanhamento para gestores escolares. E eu trabalho essas 3 estratégias com muito detalhe, muito cuidado, bem individualizada nas necessidades de cada um, dentro da minha mentoria, dentro do meu acompanhamento. E se você quer acessar o meu método e o meu acompanhamento para ter essa mudança de mentalidade, superar o medo da rejeição, então preencha o formulário para tentar uma vaga. Mas atenção, você precisa preencher com cuidado o formulário, e o preenchimento não é garantia de que a sua sessão será agendada. Então, para quem está aqui, né, na aula, eu vou colocar o link do formulário. Eu vou colocar o link do formulário aqui no bate-papo, tá? Para que possa entrar e preencher para ganhar essa sessão de consultoria gratuita comigo. E para quem está assistindo a gravação pelo YouTube, né? Para quem estiver assistindo a gravação pelo YouTube, então eu vou deixar logo abaixo da gravação, logo abaixo do vídeo da aula, nas descrições vai ter esse link para preencher o formulário para essa sessão, ok? Ah, deixa eu ver o que mais eu teria para hoje. Então, eu aceitarei apenas pessoas que se mostrarem realmente comprometidas com a mudança e que desejam investir seu tempo e dinheiro para ter um acompanhamento profissional. Certo? Para quem ainda está aí, ficou alguma dúvida? Não? Ok, então nós vamos encerrar a aula de hoje. Obrigado, por estarem aqui, compartilhar comigo deste momento. Eu espero que eu tenha contribuído e nos vemos na próxima semana, na quinta-feira à noite. Um grande abraço e, na medida do possível, né, se lembrarem de alguém que precisa também desse conteúdo, que esse conteúdo possa contribuir, compartilhe essa aula, também clique ali no curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo interessante, que vocês estão gostando, tá certo? Eu comecei há pouco tempo, a intenção é continuar fazendo essas aulas, e quanto mais vocês curtirem, compartilharem, interagirem comigo, maior a possibilidade de eu continuar fazendo esse trabalho, e melhor eu vou poder fazer esse trabalho, certo? Inclusive, se vocês deixarem comentários, darem feedback para mim, também vai ajudar bastante, de como eu poderia melhorar essas aulas para as próximas semanas, ok? Um grande abraço, então, e nos vemos na semana que vem.